Entrevista do dia. E às 8h46, quem está aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o diretor de estratégia global da Solinftec, o Léo Carvalho. Ele está aqui para falar da participação e destaque da empresa, que é sediada aqui em Araçatuba, em um evento em Washington. Evento, aliás, promovido pela Associação de Fabricantes de Equipamentos. Bom dia, Léo Carvalho. Tudo bem com você? Tudo certo. Bom dia, pessoal. Olha, Solinftec está dando orgulho para Araçatuba, para a região, não é? Que evento foi esse, Léo? Bom dia a todos. A Solinftec teve a honra de participar de um evento em Washington, promovido pela Associação de Maquinários. Ela expôs o produto dela, que é um robô, e dentre vários grandes players do agronegócio, Solinftec conseguiu ser destaque, tendo em vista toda a inovação que nós estamos trazendo para o mercado do agronegócio. Então é um robô autônomo que está fazendo bastante barulho aí no mercado, viu, Marcelo? E esse robô, ele faz... Deixa eu só... Você falou robô, me veio na cabeça uma cena que eu vi há uns 2 domingos atrás no Globo Rural. É aquele robô que coloca ração para... Não, era o anterior, né? Era aquele que até mostrou a cidade de Araçatuba, que fazia a pulverização de forma localizada. Isso aí. Eu confundi, porque também o Globo Rural está mostrando um monte de fazendo uma série, exato. Aí, né? E aí eu me confundi, mas eu gosto muito daquele programa e tá mostrando aí. Então, um robô da Solinftec, e aí foi isso que vocês levaram aos Estados Unidos, mas deixa eu saber, nessa feira, eram só equipamentos para agronegócio ou era aberto para outras indústrias também? Era só equipamentos para o agronegócio e equipamentos tradicionais que nós já estamos acostumados a ver, né? Quando a gente fala de colhedora, pulverizadores, plantadoras, né? Essa associação ela é responsável por trazer as inovações, trazer as últimas tecnologias do agronegócio em maquinário. E aí nós éramos os únicos que tínhamos um robô. Então por isso que o destaque veio, por isso que o nosso stand foi tão visitado. Eu ia perguntar isso. A única que tinha este robô, eu imaginei que outras empresas pelo mundo afora já tivessem algo semelhante, mas não. Não. Esse robô ele foi constituído para trabalhar nas culturas que é base de alimento no mundo. Que nós estamos falando de trigo, soja e milho. Então a gente até encontra alguns robôs na Califórnia, que é mais voltado para a região sul e sudeste ali da Califórnia, para culturas especiais. Então você vê muito mais cebola, milho, cebola, um pouco de morango, um pouco de alho. Tá. E o que a gente entende é que esses tipos de alimentos não vão fazer com que a gente consiga produzir mais alimentos para o mundo. Né? Não é a base, não dá a escala. Então a gente se propôs a estar presente no Corn Belt, que é o cinturão ali de milho, onde tem a maior produção de milho do mundo. Aqui no Brasil também, na parte centro-oeste, ali no Mato Grosso, Mato Piba, onde a gente tem grande produção de milho e soja, para trazer esse conceito de automatizar ou robotizar os nossos processos que estão sendo feitos até hoje. Então, a empresa Solinftec ela se dedica a ser não só a primeira, mas também estar posicionado nos maiores centros produtivos de alimentos do mundo. E aí está vendendo esse robô para o mundo todo? Exatamente. Brasileira, araçatubense, a empresa, mas hoje já presente em 12 países e esse robô ele está presente em 4 países. Hoje a gente está falando de Brasil, Estados Unidos, Canadá e Colômbia, né? Fala um pouquinho pra gente, se for possível. Eu entendo que alguns dados são estratégicos, tudo bem, mas assim, como que é esse robô visualmente para que as pessoas que não viram a matéria do Globo Rural façam ideia, como é que ele é e o que ele faz especificamente? Pensa que ele tem 4 pernas, ele tem 4 painéis solares e tem 4 rodas e uma barra de pulverização. Então, você consegue imaginar de uma forma simples uma mesa se deslocando no campo com uma grande barra de pulverização. Então, esses painéis solares são responsáveis por fazer com que ele consiga andar durante o dia todo. E à noite... Sem combustível fóssil. Sem combustível fóssil. Uma energia limpa e renovável. Exatamente. Maravilha. E à noite com bateria. E aí, como você tem uma combinação de bicos, né, para fazer a pulverização de forma localizada, você também faz com que você reduza a quantidade de produto químico que você utiliza no campo. Ou seja, você consegue carregar menos produto químico
compactar menos o solo e fazer com que ele seja muito mais assertivo na sua pulverização. Então, de forma bem simples, ele é uma mesa praticamente de 2,5 metros de largura por 2,5 de altura e a barra tem 13 metros. Não é nada muito diferente do que o produtor já está acostumado a ver, os seus uniports, seus pulverizadores. Porém, ele é menor e ele é responsável por morar no campo. Esse é o grande diferencial de você ter um robô morando no campo. Eu fico imaginando que o custo disso, comparado com esses tratores gigantescos, e nada contra eles, né? Para que o pessoal de revenda de trator não fique bravo comigo. O Jonathan Alves está mostrando aí, olha a imagem. Olha só, cara! Essa é a criança. Que é isso, Solix. Informações agronômicas em larga escala em tempo real. Então eu fico imaginando que ele seja, inclusive, mais barato, porque os grandes tratores têm um custo, né, bastante alto, o valor agregado é muito alto, então o valor desse também tende a ser bem menor, ou não? Sim, a ideia é que ele seja tão pequeno quanto que ele consiga escalar, né? Porque quando a gente fala de grandes maquinários hoje, Marcelo, a gente está falando de você ter uma grande produtividade com o mesmo equipamento. Sim. Que essa é a agricultura tradicional hoje. A agricultura tradicional hoje funciona desse modo. Você tem uma pequena janela de oportunidade para fazer o seu plantio, para fazer a sua pulverização, e você precisa correr contra o tempo. Porque a agricultura foi desenhada desse modo. Agora, quando a gente coloca um robô que mora no campo, a sua janela de oportunidade aumenta. Sim. Então, esse é o contexto que a gente consegue diferenciar. Eu gosto muito de fazer uma analogia para quem não é tão dentro do agro, que é se você tem sua casa, um quarto da sua casa, que vai representar um talhão de qualquer tipo de cultura, e você deixa de limpar ele durante 3, 4 semanas, provavelmente você vai precisar de um trabalho, de uma faxina muito mais pesada, muito mais árdua, porque acumulou uma quantidade de sujeira. Quando você tem esse mesmo quarto e um pequeno robô aspirando todos os dias, provavelmente você vai demorar muito mais para chamar alguém para fazer uma faxina. Perfeito. Ou, necessariamente, você não vai ter que fazer. Esse é o conceito quando a gente traz para o agronegócio hoje. Hoje você faz o plantio e depois você tem que fazer algumas pulverizações de larga escala a cada X tempo. A gente quebra esse paradigma, a gente mora no campo e faz essa aplicação de forma constante. Ou seja, sempre quando tem alguma invasão de uma erva daninha, alguma cultura que não deveria estar ali, algum mato, a gente já consegue identificar ele no começo. Então o produto que a gente utiliza é bem menor a quantidade e sempre no início do problema. Que isso, e essa feira foi realizada quando, Léo? Essa feira foi realizada há 2 meses atrás. 2 meses. 2 meses você atrás. Você foi o representante da Solinftec lá? Sim, presente. Eu fui como representação global da Solinftec, mas nós também temos nossa operação americana, né? Nós temos um time de praticamente 50 pessoas. 50 pessoas? Que roda nos Estados Unidos. Hoje a Solinftec já comporta 800 colaboradores. Caramba! Então, eu lembro de 2007, né, quando nós fomos fundados aqui em Araçatuba, eram alguns sócios, estamos falando de 7 sócios, e eu entro na companhia quando nós tínhamos 30 colaboradores. Então, foi um crescimento muito grande em pouco tempo. Estamos falando de praticamente 17 anos, né, Marcelo? Exatamente. E me diga o seguinte, vocês... Dá para falar que vocês estão presentes no mundo todo. Não precisa estar fisicamente, mas vende para qualquer canto. Você está viajando muito? Você viaja muito em função disso, não? Costumo dizer que 1/3 da minha vida é voando, o outro 1/3 é no aeroporto e o outro 1/3 aqui em Araçatuba, né? Então, sim, a Solinftec já está presente em bastante países. A gente tem representações físicas em 9 países, mas a gente está comercializando em vários outros países. Agora, o próximo passo é abrir um mercado europeu, que a gente entende tem esse produto tem bastante sinergia com toda a situação que a Europa está vivendo, com restrição de produtos químicos, com baixa escala de produtividade. Eu estou conversando aqui com o diretor de estratégia global da Solinftec, o Léo Carvalho. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, você fique muito à vontade para responder ou não. Você mora aqui em Araçatuba, sua residência é aqui. Você mora com seus pais ou não? Não moro com meus pais. Estou perguntando isso porque o pai do Léo veio aqui acompanhá-lo. Nome do senhor? Célio Carvalho.
O seu Célio, então, ele só te vê de vez em quando, pelo jeito. Quase raro, né? Quase raro. Por isso que eu trouxe hoje aqui também. Perfeito. Já tava visitando, falei, aproveita e fica aqui também pra assistir. Que legal, é isso aí. Agora, voltando propriamente à entrevista, me diga o seguinte: dá para mensurar hoje quantos produtos ou serviços a Solinftec tem no seu portfólio? Dá sim. Hoje a Solinftec, ela tem um produto principal, que é um computador de bordo, que a gente instala dentro dos maquinários agrícolas, ou seja, da agricultura tradicional. Nós fizemos uma precisão e criamos várias camadas de soluções. Estamos falando por volta de 25 produtos na agricultura tradicional. Tá. E mais esse robô, que é um outro hardware, né, que é um outro dispositivo, que tem mais 4 funcionalidades embarcada nele. Então nós estamos falando de praticamente 25, 30 soluções atendendo o agronegócio, fazendo com que o agronegócio seja muito mais eficiente, muito mais sustentável e o mais importante de tudo isso, Marcelo, fazendo com que o produtor consiga melhorar sua rentabilidade. O nosso foco é sempre resolver algum problema real da agricultura, não entregar mapas para eles, não entregar uma informação que demanda muita análise, mas fazendo com que ele consiga colocar o dinheiro no bolso, que ele consiga ser rentável no final do dia. O produtor sofre. Eu falo que eu não sirvo para ser produtor, porque você depender de produto, de commodities para comprar e commodities para vender, sua margem é muito comprimida, né? Sim. E você precisa ter uma resiliência muito grande quando a gente vive uma insegurança jurídica aqui no país, quando a gente vive mudanças climáticas, né? Ser refém também do clima. Então o produtor, ele merece ter essa oportunidade de utilizar uma tecnologia para conseguir reduzir seu custo, aumentar a sua eficiência. Quero aproveitar para dizer que o seu colega, meu amigo Thomas Rocco, está acompanhando a entrevista e logo de manhã, quando eu divulguei que você estaria aqui, ele mandou um recado, ó. Bom dia, Marcelo, manda um abraço para o Léo Carvalho, um dos caras que mais conhece de agronegócio no Brasil. Como ter amigo é bom, né, rapaz? Como é bom, né? Como é bom ter amigo que consegue divulgar e fazer a propaganda. Não é? Um abraço, Thomas Rocco, obrigado pela parceria. E aí me diga o seguinte, agronegócio foi a sua praia desde o princípio, TI foi a sua praia, quando que elas se uniram? Quando que os dois assuntos convergiram na vida de Léo Carvalho? Por formação, sou engenheiro mecatrônico, né? Tá. Eu fui formado na região de Piracicaba e eu sempre atuei no ramo de metalurgia, tendo em vista toda a formação e a região que eu morava. Mas nesse momento, a Solinftec estava passando por uma transição, ela estava ampliando suas operações em Piracicaba, por ter realizado uma grande venda para o Grupo Raizen na época. Certo. E eles estavam buscando outras posições que pudessem trazer um panorama diferente do agronegócio, né? Então a Solinftec, ela sempre se propôs a ter pessoas com multidisciplinaridade para conseguir abranger todo esse portfólio. Então eu entro na Solinftec em 2013 para trazer um conceito diferente, não só um conceito que eu já vivenciava como engenheiro, mas também um conceito da metalurgia, né? Então é um pouco diferente. Léo não foi criado no agro, não tem família fazendeira, mas o agronegócio é algo apaixonante, né? Sim. Tanto é que eu falo que o agronegócio hoje em dia ele está começando a ter a relevância que ele precisa ter. Hoje em dia todo mundo já sabe que o agronegócio é 1/3 do nosso PIB, já sabe que se a gente está comendo hoje é graças ao agronegócio, então está tendo cada dia mais relevância. E não tem como você não se apaixonar pelo agronegócio e continuar essa caminhada. Então a empresa, por mais que ela é uma empresa de tecnologia, com bastante TI, utilizando inteligência artificial e todos os tipos de tecnologia hoje, bonito de se falar e de se promover, a gente entende que existe um propósito por trás de tudo isso, que é produzir mais alimentos no mundo. Então o conceito da Solinftec é muito mais fazer o bem para a humanidade de alguma maneira do que no final do dia fazer com que seus produtos escalem. É claro que como uma empresa privada a gente precisa ter esse conceito capitalista, mas esse Solix, esse robô que a gente expôs, que é o motivo da nossa discussão aqui, está trazendo esse âmbito, fazendo o produtor ser mais rentável, ajudando o meio ambiente, que eu acho que isso hoje em dia não tem como a gente falar de produzir mais alimento sem falar em sustentabilidade. Sem falar em sustentabilidade. Com certeza. Então eu acho que é um pouco do que tange o agronegócio.
E aí você falou também que a Solinftec surgiu em 2007, você entrou em 2013, mas dá para contar um pouco da história da empresa? Ela surgiu já com soluções para o agronegócio ou fazia outra coisa da vida e aí passou para o agro por enxergar a oportunidade? Desde o começo, ela surgiu com um conceito de soluções para o agronegócio. O sócio Soluções de TI. TI com hardware envolvido, Já né? com hardware, Já com tá, o hardware. tá. É muito difícil a gente fazer a captura de dados de campo se você não tem um dispositivo físico lá no campo. Então, os sócios fundadores são cubanos. Eles se reuniram aqui em Araçatuba com o conceito de capturar a informação, que até então, em 2007, a gente não tinha informação em tempo real. Então, eles criaram um dispositivo que conseguia instalar dentro dos maquinários agrícolas para fazer essa captura de dados. E a Solinftec foi a primeira a conseguir transmitir esse dado em tempo real, lá em 2008, mais ou menos. E quando você consegue ter uma quantidade de informação em tempo real, você sabe o que está acontecendo. Assim como um Big Brother, né, Marcelo? Você está ali, está acompanhando todos os movimentos que está acontecendo no campo. E isso acontecia no setor sucroenergético. Com essa crescente, com essa base muito bem construída, a Solinftec conseguiu possibilitar a expansão para novas culturas. No caso, soja, milho e algodão. Então nós conseguimos abrir o mercado também do que a gente já realizava como monitoramento na cana, a gente conseguiu expandir esse mercado. E conseguimos também fazer com que nós criássemos mais tecnologia em cima da mesma plataforma. Então a gente começa a aumentar a logística, a gente começa a aumentar a rastreabilidade dos alimentos. Quando a gente fala esses nomes todos chiques, né, a gente está falando que a logística é fazer o maquinário se deslocar de uma forma mais eficiente, ou seja, para ele não ficar queimando combustível à toa. Quando a gente fala de rastreabilidade, a gente consegue entender a origem do alimento, quem são as pessoas que participaram do processo, quem são os maquinários. Muito fácil hoje notar em um alimento orgânico. Né, um alimento orgânico hoje tem toda uma rastreabilidade. Para isso precisa de uma tecnologia. Então a Solinftec se propôs a fazer toda essa rastreabilidade também. O pessoal aqui da nossa região que tem bastante cana, quando precisa arrendar uma área e entregar essa cana para algum tipo de usina, também você consegue fazer essa rastreabilidade, né, para receber o pagamento das usinas. E isso foi expandindo até que a gente entendeu que um conceito agronômico era necessário incrementar em todo esse portfólio da Solinftec. Então, desde a fundação até hoje, a Solinftec se propõe em entregar soluções para o agronegócio, fazendo com que todos dentro da cadeia seja favorecido, inclusive nós, consumidores de alimento, mas sempre colocando o produtor no centro das decisões. Estou conversando com o diretor de estratégia global da Solinftec, uma empresa sediada em Araçatuba, o Léo Carvalho. Ô Léo, então, em relação ao posicionamento de mercado, você está falando bastante aí, mas dá para a gente fazer uma fala, diria até, não grosseira, mas bastante genérica, de posicionamento. A Solinftec é uma das maiores, ou maior do país, ou do mundo, nos serviços que ela presta? Ela é líder. Ela é líder no segmento, tendo em vista a quantidade de área, né? Então a Solinftec ela monitora 13 milhões de hectares. Caramba. É uma grande quantidade de área sendo monitorada em tempo real. Estamos falando que a cada minuto está chegando informação dessas 13 milhões de hectares. Praticamente 55 mil equipamentos, né, tratores, colhedores, equipamentos tradicionais e 150 robôs. Então ela tem um posicionamento muito forte globalmente. Acho que isso que traz o panorama para a Solinftec ser a líder. Mais do que isso, Marcelo, a gente se propõe a todo momento em ser o pioneiro. E ser o pioneiro recebe novas pedras, né? Que até então nunca ninguém recebia. Sim. Quando a gente faz um comparativo com tecnologia, que é a essência da Solinftec, uma empresa de tecnologia, a gente fala muito de startup, a gente fala muito de empresas disruptivas. Olhando no panorama do nosso dia a dia, podemos fazer um comparativo com a Uber. A Uber ela fez um processo de disrupção no processo de táxi. E ela foi a primeira a desenvolver uma plataforma, um aplicativo que fizesse esse chamamento de equipamentos de táxi. O processo que ela enfrentou
para fazer essa disrupção foi totalmente diferente do processo que a 99 Táxi fez depois. Sim, porque ela foi a primeira, ela foi abrindo o é. mercado. É Então a assim. Soniftech, ela sempre teve esse intuito de ser a primeira. E ser a primeira, novas pedras, novos mercados, novas discussões, novas curiosidades. A partir do momento que você tem um mercado formado e o conceito implantado, que no caso do robô é morar no campo, porque hoje quem mora no campo é o agrônomo ou o fazendeiro. E pra gente quem vai morar no campo é o robô. Então, a partir do momento que você tem essa disrupção, você acaba por acertar algumas casas que você não estava tão preparado, né? Quando o Solix entra em campo, a gente está reduzindo em 95% o uso de produto químico. Caramba. Então você pensa como que ficam as empresas tradicionais do agronegócio hoje que vendem produto químico. Já estão olhando para vocês com o canto do olho, né? Algumas veem como ameaça, outras veem isso Como como oportunidade de se isso que eu associar. imagino. Colocar um robô, você está indo contra toda uma associação de maquinários, que foi a mesma associação que me convidou para estar em Washington. Então você começa a entender o que está acontecendo no agronegócio. Em resumo, empresas de tecnologias que se propõem a ser a pioneira, ela recebe diferentes pedras, ela recebe diferentes investimentos também, mas sim, ela faz ser a líder do mercado quando você se propõe a fazer algo disruptivo. Eu aproveito a sua fala para mandar abraços para minha amiga Marie Egashira, supervisora, quem manda em tudo na Raizen aqui na região. Brincadeiras à parte, um abraço para Marie e também para o seu digníssimo esposo, meu amigo Coronel Newton César Zacarias Pereira, assim como para o CEO da UDOP, Antônio César Salib, que semana passada esteve aqui e amanhã começa o 17º Congresso Nacional da Bioenergia. Estaremos lá, eu e Jonathan Alves. Abraços também a Rogério Mian, da assessoria de comunicação da UDOP. Todo mundo aí ligadinho na entrevista de hoje de Léo Carvalho, falando aqui da Solinftec. E, Léo, tem gente me mandando mensagens no meu WhatsApp particular, quando você fala o seguinte, que o pessoal quer saber. Quando você fala de automação do maquinário, a pessoa está perguntando, eu tenho lá um trator moderno na fazenda, chamo a Solinftec, ela instala um software e meu trator passa a andar sozinho? Grosso modo. Infelizmente não. Para isso a gente tem o nosso robô. Mas o que a gente fala de automação dos processos atuais é como o nosso carro. Nosso carro ele tem um computador de bordo que você consegue saber tudo o que está acontecendo. Só que isso no maquinário moderno você já tem embarcado. Porém ele está olhando para dentro do equipamento. Ou seja, o nosso carro fala autonomia, fala o consumo de combustível e tudo mais. Os maquinários agrícolas também fazem isso. Porém eles não estão olhando o processo de colheita, o processo de pulverização, o processo de plantio. O que a Solinftec faz é instalar esse computador de bordo para olhar não só a máquina, mas também o processo, para saber se está sendo uma colheita eficiente, uma colheita sustentável, reduzindo insumos, fazendo com que aquela máquina renda cada vez mais em menos tempo. Então, eu não faço ela andar sozinha, mas eu faço com que ela seja mais eficiente. Você otimiza. Perfeito. É uma otimização de processo, olhando para a máquina, para o processo, para o clima, para as pessoas envolvidas. Perfeito. E aí, é claro que deve ter, inclusive, aqui concorrentes da Solinftec, por que não? Acompanhando, né? Tem que monitorar a concorrência. Deixa eu te perguntar o seguinte, não é evidentemente para a gente abrir dado estratégico, mas é possível falar, grosso modo, de planos da empresa, quer crescer ainda mais? Você já falou que tem planos de ir, por exemplo, para a Europa. Exatamente. Mas ela tem um horizonte aí a médio, curto ou principalmente longo prazo? Com certeza. A Solinftec, ela quer ser a primeira, novamente, em ter uma tecnologia de larga escala, autônoma, na produção de alimento mundial. Então, quando a gente fala em conceito, em realização, a Solinftec vai se realizar quando conseguir produzir mais alimentos em áreas inóspitas. A gente tem muito conceito de África, a gente tem muito conceito de Europa, porque a gente sabe que o Brasil ele vai ser responsável por produzir 20% de alimento no mundo quando a gente atingir 10 bilhões de pessoas. Nós temos área, nós temos climas, nós temos 2, 3 safras por ano, nós temos produtores
que gostam de tecnologia. Então a gente entende que esse processo vai acontecer de uma forma fluida. Os Estados Unidos tem área para isso também, a gente está colocando tecnologia para lá. Agora, o grande diferencial é a gente conseguir produzir alimentos onde a gente não consegue produzir alimentos. Então, a ideia da Soniftech é a gente conseguir embalar todas as nossas melhores tecnologias e entregar na casa do produtor. Assim como a gente recebe a nossa Alexa, assim como a gente recebe a Amazon em casa, o Mercado Livre, a Soniftech está querendo se propor a fazer esse processo. A entregar a tecnologia de ponta, que seja de fácil acesso, mas que o produtor consiga entender o resultado daquela tecnologia já no primeiro dia de uso. Expansão no Brasil, expansão nos Estados Unidos, mas com certeza abrir novos mercados que hoje não é possível ser produzido alimentos. Trago um dado para a gente exemplificar de uma forma bem simples. Nós fizemos um estudo em Uganda, na África, e a produtividade de Uganda, assim que é plantado o milho, ela cai praticamente 80% de perda de produtividade. Então pensa que o produtor de Uganda, ele planta e sabe que vai perder 80% da sua produtividade. E isso é devido a algumas pragas, isso é devido a alguns insetos que não tem controle. Primeiro, pelo bloqueio do envio de alguns produtos químicos para o campo, para a África, e segundo, por eles não ter maquinário, por eles não ter uma tratativa, um trato diferente com o milho. Ou seja, tem clima, tem área, tem semente, mas não tem a tecnologia que faça com que essa produção seja pelo menos considerável para alimentar a região de Uganda. Eles são obrigados a importar milho sabendo que eles têm área para produzir. É isso que a Soniftech se propõe. Entregar uma tecnologia para esses produtores que já sabem o que tem que ser feito para conseguir ter uma maior produtividade no menor metro quadrado. Sem falar de ataque à Mata Atlântica, sem falar de desmatamento, sem falar que o agronegócio está sendo um agressor para as mudanças climáticas. Então, a expansão da Soniftech vai passar por crescer onde já estamos falando do mercado sucroenergético, 95% já passam pelas nossas tecnologias. Esse café que a gente está tomando aqui, esse açúcar, está sendo rastreado pelas soluções Soniftech. Grãos tem muito que a gente crescer aqui ainda no país, mas sim a gente tem que abrir novas fronteiras. Estão acompanhando aqui a nossa entrevista o Daniel Cunha, administrador hospitalar do Ritinha Prates. Parabéns pela entrevista, excelente, empresa preocupada com a sustentabilidade. Marcelo e Jonathan sempre antenados, a gente costuma ser assim. Rafael Laranjeira, da Telios Telecom Inteligente. Ótima semana a todos, para você também. O Flávio Patrocínio, parabéns Marcelo e Jonathan pela entrevista, muito obrigado. E é claro que tem gente perguntando também, ele está falando aí, Europa, África, Estados Unidos, legal. A Madalena Celone, também produtora rural aqui de Araçatuba, ótimas informações. E aí o pessoal pergunta também, há grandes áreas inóspitas, dá para falar em China, Rússia, Austrália também ou não? Léo? Até dá, mas eu acho que ali está um pouco longe e a produtividade que eles têm hoje no momento e as responsabilidades que eles têm de produzir alimentos não é tão grande, não é tão significativo. Então, quando a gente fala de China, a gente entende que ele vai ter uma grande população mundial, assim como a Índia já passou. Sim. Então, a gente entende que é possível, mas a gente quer ficar nos celeiros de produção de alimentos mundial. Nós estivemos na Rússia durante um período, Marcelo. Nós analisamos um pouco o trigo, que a Rússia é uma grande produtora de trigo, mas com todos os conflitos que estão acontecendo na Rússia, toda a parte política envolvida, a gente resolveu esperar o momento correto para abrir o mercado russo. Muito bem. Solinftech aí, 2007, 13, 17 anos, 17 anos, isso 17 mesmo. anos. Caramba, e cresceu muito o Léo depois de 5 anos da fundação. Ingressou na empresa, já está lá há 11 anos. Exatamente. Não é? Exatamente. Já virou sócio, não? Um pouco, né? A gente entende que a gente vive bastante Solinftech, então... Quando você entrou em qual cargo? Eu entrei na área de desenvolvimento como engenheiro de desenvolvimento. Tá. Até por causa da formação. Tá. Mas aí eu acho que o perfil ele vai puxando você pro lado que realmente você viveu, né, Marcelo?
Então eu comecei na área de desenvolvimento, fui para a área de produtos. Penso que era uma empresa muito pequena, todo mundo tinha que fazer um pouco de tudo. Empresa crescendo de forma acelerada, investimentos chegando. A gente fez algumas captações de dinheiro com alguns investidores. E aí fui migrar para a área comercial. E aí, um dado momento, eu começo a fazer a expansão da Solinftec. E aí fui responsável por abrir a nossa operação na China. Lá nós não vendemos, lá nós utilizamos como supply chain. Mas fiz a nossa abertura na China, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, viajei um pouco levando o nome da Solinftec e abrindo nossas operações para fora. Olha isso, hein? Jonathan, eu vou sugerir a algumas empresas aqui de Araçatuba, alguns parceiros nossos, que faça aí uma rodada, um evento com um painel, com executivos de Araçatuba, que já rodaram o mundo. Dia desses a gente trouxe aqui o Gustavo Corrêa Leite, da Polo Energia. O Gustavo já morou em 10 países, ficou mais de uma década, morou em 4 países, mas visitou mais de 60. Foi empresário do ano na França em 2017, salvo engano. Hoje está de volta a Araçatuba lá no Grupo Polo. Agora tem o Léo. Se a gente começar a somar alguns entrevistados de peso que passaram por aqui, rapaz, dá um baita painel, hein, Jonathan? Eu acho que dá bom isso aí. Fora o conhecimento que a gente adquire só pelas viagens que eles fazem. A gente fica olhando muito para fora, olha as grandes empresas de fora, olha os executivos de fora, olha não sei o quê. A gente tem aqui profissionais de altíssimo gabarito, né, que estão aí nas suas empresas capitaneando projetos globais. É o caso do Léo Carvalho, diretor de estratégia global da Solinftec. Nossa região aí com potencial enorme. E nós estamos falando em 2 áreas que a gente está crescendo absurdamente: agronegócio e energia renovável. E as duas, não por um acaso, elas estão devidamente conectadas, né? Porque o agro está cada vez mais entendendo a necessidade de energias limpas e renováveis, e com isso o pessoal da fotovoltaica está bombando, né? E aí a Solinftec, esperta que junta as duas coisas. Um robô que se alimenta de energia solar, e aí tem bateria, você falou, então Exatamente. Ele trabalha à noite, inclusive, não é? Olha que facilidade. Está juntando o útil ao agradável, Marcelo. O útil ao agradável. Mas a ideia é sempre essa, né, Léo? É sempre otimizar e trazer o melhor produto possível para o cliente, porque todos só têm a ganhar, eles, vocês e a sociedade de forma geral, né? Vai ser um desafio muito grande que a gente vai vivenciar. A produção de alimentos no mundo vai passar por grandes mudanças num momento que a gente está tendo as mudanças climáticas. Então, eu estive também na COP em Dubai, COP 28, a gente vai para 29 para Azerbaijão, depois 30 aqui no país, em Belém. E é muito difícil quando a gente fala do agronegócio, porque de certa forma a gente entende que está acontecendo, mas se a gente colocar numa escala de prioridade, a insegurança alimentar ela está muito mais na frente. Sim. Se você deixar de se alimentar, a gente está vendo, ontem eu estava lendo um artigo da BBC que nós estamos com 11 guerras acontecendo no país, atualmente no mundo. Então, grande parte disso é a fome. É a fome, né? São os 4C, né, que eles estão vivenciando. Foi a mudanças climáticas, né? O clima, a Covid, que teve toda essa mudança. E isso está desenvolvendo a guerra em vários países, fazendo com que não só a insegurança alimentar tenha cada vez mais relevância, mas não adianta a gente ficar esperando ações governamentais. Eu acho que a iniciativa privada ela vai ter que se meter de alguma maneira para produzir mais alimentos. Com certeza. Então a gente está passando por esse momento delicado e com certeza o agronegócio e as empresas de tecnologias vão ter algum protagonismo em tudo isso. Com certeza o Brasil está à frente disso. E a Solinftec está ali na crista da onda. Muito bem. Léo, quero te agradecer pela participação no nosso programa. Quem quiser entrar em contato com a Solinftec, olha, é só procurar, dá um Google aí, mas rede social, qualquer jeito você acha com facilidade. A empresa aqui, ela está sediada onde? Onde fica o prédio principal dela? O prédio principal fica no Tower, New York Tower. Mas nós temos uma operação no Concórdia e também nós temos uma operação em frente à Nestlé, que é a fábrica dos robôs. Então, o robô que a gente está comentando está sendo feito aqui em Araçatuba também. Olha isso, e aí despacha para o mundo. Despacha para o mundo inteiro. Temos uma fábrica também nos Estados Unidos, mas toda a parte da América Latina até México sai daqui do Brasil.
Perfeito. Quero te agradecer pela entrevista. Transmita os nossos abraços a toda a equipe Solinftec. E olha, não me espere entrar em contato com vocês, tendo algo relevante para compartilhar com a nossa audiência, manda sugestão de pauta que a gente abre os microfones, tá Com bom? certeza. Muito obrigado, Jonathan. Obrigado pela atenção e pelo bate-papo. Marcelo, sempre muito bom falar contigo. É isso, ó. Vou pedir para que você fique mais um pouquinho, que ao final a gente faz uma gravaçãozinha rapidinha de 15 segundos para redes sociais, TikTok inclusive, porque a gente é moderno, né? Coisa boa, coisa boa. 9 horas 21 minutos.